pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nessa aula a gente vai estar trabalhando algumas atividades que são pré-requisitos da leitura. Então é muito importante estar trabalhando essas atividades com as crianças para estimular todo esse processo de alfabetização. Nessa primeira atividade, a gente chama ela de quadro fonético. Dentro desse quadro fonético, a gente escolhe algumas letras. Nesse caso, escolhemos as vogais A, E, I, O e U. Essas atividades, elas são para associar o som das palavras com os sons das respectivas vogais. Então a gente tem a imagem das palavras, a palavrazinha escrita embaixo para facilitar ainda mais esse processo e ela associar o som daquela palavra com aquela vogal respectiva correspondente àquele som. Por exemplo, quando a gente coloca a atividade de árvore, então a gente dá bastante ênfase no A, que é onde a criança tem que associar o som àquela vogal. Então, a gente leva primeiramente dando ajuda física e depois passando para ajudas mais leves, como uma ajuda parcial e uma ajuda só gestual, onde eu estou apenas apontando para aquele estímulo correspondente. A partir daí, a criança já passa a responder de forma independente, conforme ela vai aprendendo essa associação, o que é o nosso objetivo, que ela esteja associando o som dessas letras ao som inicial dessas palavras. Depois, a gente ainda pode trocar esses sons, essas letras das vogais e passar para algumas consoantes simples e ir aumentando o nível de dificuldade desse programa, que é o quadro fonético. Já essa segunda atividade, ela está relacionada com a equivalência de estímulos que a gente aprendeu nas aulas passadas, lembram? Então, essa atividade a gente vai estar associando primeiro a palavra falada com a imagem, que é a gente fala onde está o bolo. Então ela associa a palavra falada bolo com aquela imagem relacionada, bolo. Então a gente está associando a palavra falada com aquela figura. Depois, na próxima fase, isso a gente vai repetindo para os outros estímulos, até completar aquele número de tentativas estabelecidas pelo programa. Após isso, a gente pode estar trabalhando a parte de palavras escritas, que é o próximo passo do programa. Dentro dessa parte das palavras escritas, a gente vai estar associando a palavra falada com a palavra escrita. Da mesma forma, quando a gente pergunta onde está o bolo, né, a mesma palavra bolo, a criança ela precisa associar esse som do bolo, da palavra falada, àquela sequência de letras B-O-L-O, bolo. A gente pode estar utilizando dentro desse programa as mesmas ajudas para que a gente consiga atingir a independência. A ajuda física, para quando precisar de uma ajuda total, ajuda leve para quando precisar de uma ajuda parcial, ajuda gestual para quando precisar que a gente apenas aponte para aquele estímulo correto para ela conseguir identificar, e até chegar à parte de não precisar de ajuda e ela conseguir completar a demanda de forma independente. Então, a partir daí, a gente vai fazendo para o próximo nível. O próximo passo dentro desse programa é a fase de anagramas, onde a criança ela vai precisar juntar as sílabas para formar aquela palavra. No caso do bolo, ela vai juntar a sílaba bo com a sílaba ló, formando bolo. E já na outra fase, ela vai precisar escrever essas palavras. Logo, quando a gente falar escreve bolo, a criança vai precisar escrever aquela sequência de letras como se fosse realmente um ditado. Para essa fase, a gente pode estar dando algumas ajudas extras, como, por exemplo,
dar o modelo da palavra escrita, né? Utilizar aquela palavra escrita para a criança realizar a cópia embaixo. A gente pode também estar colocando, além da cópia, o pontilhado. E caso a criança ainda não tenha uma motricidade para utilizar o lápis, a gente ainda pode estar utilizando que ela digite no tablet ou no computador. O importante é que ela aprenda a associação daquela relação daquelas letras com aquele som. E agora, dentro de uma nova fase do programa, a gente vai ver se a criança ela vai passar a ter outra propriedade dentro da equivalência de estímulos que a gente estudou, que é a propriedade da transitividade, que ela é relacionada à criança criar novas relações entre aqueles estímulos que ela já aprendeu, certo? Então, dentro dessa parte, ela vai aprender a ler aquelas palavras, ou seja, eu mostro a figura daquela palavra e ela tem que falar o som daquela palavra. Ela também pode estar associando aquela figura àquela determinada palavra, ou seja, eu coloco 3 diferentes figuras, ela coloca a palavra na figura correspondente e assim a gente vai estar testando essas novas relações que a criança está criando dentro desse programa. Então é isso, pessoal. Esse é um programa bem complexo, tem vários níveis, mas vai ajudar muito a criança dentro desse processo de alfabetização e de leitura. E estudos comprovam que as crianças aprendem 5 vezes mais rápido com esse tipo de metodologia. E estudos comprovam que crianças, mesmo com dificuldades de aprendizagem específica, elas conseguem aprender muito mais fácil dessa forma com esse tipo de metodologia de dar equivalência de estímulos.